Muito bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Evangelizar. Tudo bem, pessoal? Tudo bem comigo também, graças a Deus. Hoje é dia 1º, né? Dia 1º de julho. Começam agora as festas julinas aqui na programação da TV Evangelizar e até por isso eu lembro, nós estamos nesse estúdio aqui, o de número 435B. Aqui da TV Evangelizar. Porque o nosso estúdio principal está sendo preparado para esse evento daqui, ó, de daqui a pouco. Daqui a pouco é modo de falar, né? 7 horas da noite, tem uma arraiada do seu vigário. Vai ser bom, uma barbaridade, já está feito o convite para você participar também. Participar como, Ricardo, dizendo que eu vou estar em casa? Você vai ligar, você vai curtir uma musiquinha, você vai arrastar ali o sofazão do centro da sala, você vai chamar a nega véia pra dançar. Não vai, Guto? Ô, Duto? Lógico que vai. Então vamos que vamos, é 7 horas da noite, tá bom? Até lá tem muita programação aqui com a gente. E já vamos começar logo? Vamos falar da previsão do tempo, tá todo mundo assim, fim de semana, né? Então já vamos começar com a previsão do tempo pra hoje. Taca-lhe pau! O mês de julho começa ensolarado e quente na maior parte do interior do país. Ainda sem expectativa para grandes mudanças entre o centro-oeste, parte do norte do Brasil, interior do nordeste e na região sudeste. Já aumenta as condições para chuva na região de Vitória, mas ainda de forma muito isolada. O tempo seco chama atenção e a umidade relativa do ar continua extremamente baixa em Goiás, na região do Triângulo Mineiro e no interior paulista, com índices inferiores a 20% nas horas mais quentes do dia. Por outro lado, na região sul do Brasil, o destaque ainda continua sendo as baixas temperaturas. O amanhecer vai ser frio e tem risco de geada em pontos do estado do Paraná, região serrana de Santa Catarina e também do Rio Grande do Sul. Não chove nas capitais Curitiba e também em Porto Alegre, mas a nebulosidade aumenta na região de Uruguaiana e tem previsão de chuva em vários momentos. Tempo ainda carregado em grande parte da costa leste do Nordeste. O risco de temporais aumenta entre Recife e também Maceió. Mas em Natal e João Pessoa, o sol ainda consegue aparecer, intercalando períodos de céu nublado. E tem previsão de chuva forte em vários momentos. Em Fortaleza, São Luís, Belém e Manaus, a chuva pode vir acompanhada por trovoadas, mas o ar ainda continua abafado. A máxima chega aos 34 graus em Cuiabá, 32 graus em Manaus, máxima de 28 graus no Rio de Janeiro e na capital Salvador, e em Porto Alegre a mínima começa com 8 e a máxima não passa dos 19 graus. Parece que deu uma esquentada, né, em todo o Brasil em relação a ontem, pelo menos aqui no sul, né? Ontem nós estávamos com 2 graus nesse horário, hoje nós já estamos com 6, 7 graus, tá tranquilo. Tranquilo aqui no estúdio, né? Porque lá fora, vamos ver como é que tá? A Fabiana tá com a gente ao vivo aqui, ó, de um ponto turístico em Curitiba que eu tenho certeza que o turista, quando vem pra cá, vai estranhar esse cenário aqui, né, Fabi? Porque ele não tá naquele roteiro convencional daquele ônibus que passa aqui. Então me conta, Fabi, como é que tá o tempo por aí, onde é que esse cenário bonito onde você tá? Bom dia pra você. Bom dia para você, Vilches. Bom dia para todo mundo que nos acompanha aqui no Evangelizar Informa. Primeiro vamos falar desse cenário, né, Vilches? É o Parque Náutico, que fica no bairro Alto Boqueirão, aqui divisa entre Curitiba e São José dos Pinhais, que é a região metropolitana da capital. Um lugar muito bonito e também muito frequentado por quem pratica esportes aí e precisa treinar, por exemplo, canoagem e remo. Agora há pouquinho tinha um pessoal treinando aqui, viu, Vilches? O pessoal tá treinando remo, o pessoal vem correr aqui também, andar de bicicleta. A gente está num local também que dá acesso ao zoológico de Curitiba. Então aqui, claro, né, quem não conhece tem que dar uma passadinha aqui no Parque Náutico. Agora, falando um pouquinho de temperatura, Vilches, você falou muito bem. Aí no estúdio deve estar quentinho, aqui fora tá frio, viu? Primeiro dia do mês, a gente começa com bastante frio aqui na capital. A sensação térmica é de uns 4 graus, viu, Vilches? Então, tá bem frio. Esse sol aí, ele engana, viu? Ele esquenta um pouquinho, mais tarde a temperatura vai subir, mas agora tá bem frio. O que acontece? A gente vai esperar o quê de julho? Segundo os meteorologistas, vai ser um mês, claro, onde a gente vive o auge do inverno. E isso aqui é só uma amostra do que a gente vai viver aí no mês de julho, que é as temperaturas mais baixas já pela manhã, esquenta um pouquinho, por exemplo, em Curitiba chega na faixa de 20, 21 graus, dá aquele calorzinho gostoso que a gente até tira o casaco, mas não vai ter muita chuva não. Paraná deve ser o estado com menos chuvas em julho, Rio Grande do Sul vai registrar um pouco mais de chuva, mas mesmo assim chuvas
abaixo da média. O interessante é que hoje também Santa Catarina amanheceu aí com temperaturas negativas que chamam a atenção, viu? A gente tem o destaque aqui Bom Jardim da Serra, que amanheceu com menos 3,4 graus e São Joaquim com menos 3,2 graus. Então, temperaturas bem baixas logo pela manhã. Essa tendência deve se manter no mês de julho, sim, como eu disse, as manhãs bem geladinhas, esquenta um pouquinho, sai um solzinho, mas claro, não quer dizer que a gente não vai ter ondas de frio aí, então tem que estar sempre muito bem preparado, viu, Vilches? Valeu, Fabi. Obrigado pelas informações por enquanto, porque daqui a pouquinho ela volta, né? E tá bonita, né, essa sexta-feira aqui em Curitiba. Esse céu azul, gente, é raríssimo a gente ver assim no amanhecer. Normalmente é nublado, aquela cara assim de... Você passa o dia inteiro com aquela impressão de 8 horas da manhã. O sol não aparece, fica tudo meio cinza. Hoje não, tá bonito, uma barbaridade. Daqui a pouquinho você volta, Fabi, porque nós vamos sair daqui, desse frio daqui do sul do país, curtindo seus 6 graus aqui em Curitiba, e nós vamos para outras bandas desse nosso Brasilzão, que lá eu tenho certeza que não tá esse frio que tá aqui não. Ó quem tá com a gente aqui, ó, direto de Fortaleza, no Ceará, ó, tá de boa, tá de camisa tranquilo, tá com um sorriso estampado no rosto, porque é sexta-feira, daqui a pouco ele, ó, tibum no mar. Bom dia, seu Bosco, como é que tá o senhor? Olá, Vilches, bom dia pra você, seja bem-vindo de volta, né, das férias. De repente, nas férias do ano que vem, você passa aqui em Fortaleza para curtir esse solzão. Hoje, por exemplo, gente, a mínima aqui é de 24 graus, mas a expectativa é de até 31. O sol tá um pouco tímido, vai lá e volta, parece que ainda tá sonolento, mas ele tá aparecendo agora há pouco, tava torrando, como diz aqui no estado, tá bom? Mas a gente tá aqui, gente, falando ao vivo de Fortaleza para falar de informação sobre as férias do mês de julho, né, que começam hoje, primeiro dia de julho, e com elas uma fiscalização do órgão de defesa do consumidor nas praias de Fortaleza, em barracas de praias e também agências de viagem. Só nessa primeira semana de fiscalização, que começou ainda em junho, 12 barracas de praia foram fiscalizadas, mas 4 agências de viagem também foram autuadas. E aí elas, segundo o DECOM, que é o órgão de defesa do consumidor aqui de Fortaleza, elas têm 20 dias para regularizar a sua situação. Entre as infrações verificadas pelo DECOM, gente, está a falta do certificado de conformidade do Corpo de Bombeiros do Ceará e do livro do Código de Defesa do Consumidor e também um livro que o consumidor possa fazer sua reclamação lá no ato da consumação, no momento em que estiver lá irregular e insatisfeito com alguma situação. Além disso, de acordo com o DECOM, essas barracas, né, e essas agências de viagem foram autuadas porque ocultavam informações sobre formas de pagamento, cobrança de taxa, de serviço e cover artístico. Além, é claro, de consumação mínima, que isso não pode acontecer, isso é de forma totalmente irregular, de acordo com o DECOM. Então, para você que vai curtir as praias nesse final de semana aqui em Fortaleza, fique atento a todas essas informações que você deve ter acesso. E caso você se sinta lesado de alguma forma, anota aí o telefone do DECOM aqui de Fortaleza, que é o 0800 275 8001. 0800 275 8001. Para você que está nos acompanhando aí de outros estados, também pode fazer uma pesquisa do órgão de defesa do consumidor aí na sua cidade. Vale destacar que todas as informações devem estar claras e devem ser vistas a olho nu e com facilidade para que o consumidor não se sinta lesado de nenhuma forma. A fiscalização, a Operação Férias deve continuar aí, vou repetir, durante todo o mês de julho. Nesse solzão que acabou de aparecer, tá? Volto a repetir, expectativa aí de 31 graus. Na previsão do tempo, falou-se de chuva isolada aí em alguns momentos no final de semana. E eu quero dizer para vocês que nessa semana, alguns dias, sim, choveu durante a madrugada, mas o sol sempre vem, sempre aparece nessas férias aqui na Terra do Sol. Então, para você que vai à praia, fique atento aos seus direitos. Tá contigo, Vilches? Valeu, Bosco. Obrigado pela participação, obrigado pelas informações. Sol, praia, 31 graus. É outro país, né, gente? Deixa eu voltar a falar. Valeu, Bosco. Deixa eu voltar a falar com a Fabi. Ô, Fabi, você fica com um pouquinho de inveja quando o Bosco aparece aqui falando de 31 graus com sol e praia uma hora dessa? Eu confesso que eu fico, viu, X? Eu quero lançar um desafio, viu? Eu acho que eu tenho que fazer um link lá em Fortaleza e o Bosco tem que vir aqui fazer um link em Curitiba, passar um frio, porque não é justo, viu? Gostei dessa Mas, ideia. Mas, X, falando gostei. agora sobre aqui o Parque Náutico, onde a gente está, como eu...
Isso aí, tá lançado o desafio. Agora, vamos falar um pouquinho aqui sobre o Parque Náutico, né? Eu já dei algumas informações aí na minha participação anterior. E aqui, o que é a informação importante, viu, X? A gente está num local onde tem o Zoológico de Curitiba. Então, aqui dá o acesso ao zoológico. E claro que a gente fez uma matéria bem especial no zoológico. Por quê? Se nós sofremos com o frio, nós temos que comer mais, nos agasalhar. Imagine os bichinhos. A rotina deles muda totalmente nesse período do ano. O pessoal lá, a equipe do zoológico, tem uns cuidados redobrados aí. Claro que a gente fez uma reportagem completa para mostrar para quem está em casa como é que os bichinhos também passam bem nesse frio. E ó, tem um cardápio de dar água na boca, viu? Vamos conferir na reportagem. Frutas, legumes, pinhão e até uma deliciosa polenta. Cardápio caprichado no Zoológico de Curitiba. Tudo isso por causa do inverno. Se com as temperaturas mais baixas nós precisamos de uma alimentação mais reforçada, com os animais também não é diferente. Quando a temperatura vai mudando para uma condição de mais frio, a gente começa a fornecer alimentos que a gente chama de termogênicos, que geram mais calor para o animal. E aí ele pode fazer com que sua temperatura fique melhor, né, para ele ter mais conforto. É por isso que na elaboração das dietas são inseridos alguns alimentos que cumprem essa função, respeitando, é claro, as necessidades de cada espécie. A gente utiliza mudança da composição da dieta, incluindo alimentos que normalmente eles já comem, mas em quantidades menores, rações mais calóricas, para que justamente eles gerem mais energia para eles. E é uma infinidade de alimentos, milho, batata doce. E para garantir essa alimentação tão especial nas porções ideais, o trabalho na cozinha é redobrado e muito organizado. O Zoológico de Curitiba tem cerca de 1.800 animais. Algumas espécies são mais sensíveis ao frio, por isso, além da alimentação, os abrigos também são adaptados para garantir um inverno mais quentinho. As nossas espécies mais sensíveis, que são os miquinhos. Mico-leão dourado, sagui, cuxiú, são pequenos primatas que são bem pequenininhos e eles têm um pouco mais de dificuldade com o frio. Mas tem algumas aves também, todas as portas têm uma pequena abertura por onde eles entram no final da tarde e se abrigam lá dentro da casa, se abrigam do vento, de chuva, de um frio maior. E os primatinhas lá dentro do abrigo ainda tem uma casinha aquecida. Você sabia que no frio os animaizinhos também aí têm uma alimentação especial, tem uns cuidados para não passarem frio no inverno? Olha que bacana, eu não sabia não, mas é interessante, né? Fico feliz em saber que tem esse cuidado especial com os bichinhos, né? Muito inteligente, porque os bichinhos que nem nós tem que também se proteger do frio. Fiquei encantada com essa informação e feliz, porque a gente vê os bichinhos assim e fala, ai, como será que faz, né? Nessa hora de frio, à noite, aí é muito legal, essa informação é importante para nós. É isso aí, gente. Fazer o seguinte agora, nós temos muita coisa para contar para vocês. Nós temos que falar da medida que foi aprovada ontem pelo Senado, que trata do Auxílio Brasil, que vai aumentar de valor. Nós vamos falar desse assunto. Nós vamos tratar um monte de coisa. Então vamos pro intervalo e na volta a gente retoma aqui o noticiário, tá bom? Sai daí, Neo, rapidinho. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar em forma de volta às 8 horas e 49 minutos. Gente, daqui a pouquinho nós vamos tratar aqui daquilo que o Senado aprovou ontem. Vai ter auxílio para caminhoneiro, vai ter auxílio para idoso, vai ter também aumento do Auxílio Brasil. Tudo isso nós vamos tratar daqui a pouquinho. Fazer o seguinte, vamos tratar então agora daquelas medidas aprovadas ontem lá em Brasília. Cláudia, me conta tudo. Bom dia. Bom dia, Vilches. Bom dia a todos que acompanham o Evangelizar Informa. Essa PEC aprovada ontem pelo Senado amplia até o final desse ano o Auxílio Brasil e o Vale Gás e ainda cria um voucher, que é também uma espécie de vale, para caminhoneiros e taxistas. Para possibilitar a criação desses novos benefícios, o texto prevê a decretação de estado de emergência no país, já que a lei das eleições proíbe a criação de novos auxílios em ano eleitoral.
A legislação autoriza, nesses casos, somente o pagamento de benefícios cujo orçamento já esteja autorizado no ano anterior ao das eleições. Então, segundo o texto aprovado, o governo justificou a criação do estado de emergência devido à elevação dos preços do petróleo, combustíveis e seus derivados e os impactos sociais deles decorrentes. Os benefícios ficaram assim: Auxílio Brasil, ampliação de R$ 400 para R$ 600 mensais e previsão de cadastro de 1.600.000 novas famílias no programa. O Auxílio Gás, ampliação de R$ 53 para o valor de um botijão a cada 2 meses. O preço médio atual do botijão de 13 quilos, por exemplo, segundo a ANP, é de R$ 112,60. Caminhoneiros autônomos, criação de um voucher, um vale de R$ 1.000. A PEC prevê ainda auxílio para taxistas devidamente registrados até o dia 31 de maio de 2022, desse ano. O valor total dessa medida será de até R$ 2 bilhões. Previsão ainda de repasse de R$ 500 milhões ao programa Alimenta Brasil para a compra de alimentos produzidos por agricultores familiares e a distribuição a famílias em insegurança alimentar. Com relação aos combustíveis, a PEC prevê repasse de até R$ 3 bilhões e 800 milhões por meio de créditos tributários para a manutenção da competitividade do etanol sobre a gasolina. A proposta analisada ontem pelos senadores é uma substituição da chamada PEC dos combustíveis, que previa uma compensação a estados que zerassem o ICMS, Imposto Estadual sobre os Combustíveis. Só repetindo, todos esses benefícios valem até o final desse ano e o texto ainda vai para a votação na Câmara, viu? Isso que eu ia falar. Valeu, Cláudia, obrigado pelas informações, obrigado pela participação, porque aquela coisa, tá, gente? Tem todo um rito no Congresso antes de começar a valer, porque o pessoal já começa a fazer continha, né? Calma que não é pra já, não. A gente tá acompanhando e traz os detalhes, tá bom? Gente, o Evangelizar em Forma desta sexta-feira termina aqui. A todos vocês, uma abençoada sexta-feira, um excelente fim de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Fui!